Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Nós vamos trabalhar, dar continuidade a esse capítulo sobre elementos químicos, tá bom? E aqui na página 19 nós vamos começar a conhecer, a identificar a nossa tabela periódica, é o que fornece todas as informações precisas para o estudo de química, para o estudo de ciência também, tá bom? Então nós temos algumas informações e a partir desse momento nós vamos conhecer as características próprias dessa tabela periódica, como ela foi organizada, como ela é disposta para nós, tá? Para melhor conhecimento e desenvoltura dentro das nossas aulas. Então, página 219, pega aí o material de vocês, que a gente vai começar a trabalhar essas importâncias e essas características, ok? Aí temos aqui 4 pontinhos, identificando algumas características dessa tabela periódica. Primeiro diz o seguinte, que os elementos do 113 ao 118 apresentam classificações desconhecidas, algo ainda que pode ser explicado mais lá na frente, tá bom? O segundo ponto diz o seguinte, que as massas atômicas relativas são listadas com arredondamento no último algarismo, ok? E as massas atômicas entre parênteses representam os valores ainda não padronizados pela IUPAC. IUPAC significa a ilustração produzida com base em IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, tá bom? Elementos da tabela periódica. Então essa sigla IUPAC é referente a essa União Internacional de Química Pura e Aplicada. Aí no terceiro pontinho em vermelho diz que as cores nos símbolos dos elementos indicam o estado físico que a 20 graus Celsius a 1 atm de pressão para cada elemento desse, tá certo? Então diz o seguinte, que o preto está para os elementos sólidos, o verde está para os elementos líquidos, o vermelho para os gasosos e o azul está para os estados físicos desconhecidos, tá bom? Então, as observações, as cores utilizadas nessa tabela não têm significado científico, são apenas recursos visuais e pedagógicos para melhor desenvolvimento e conhecimento dentro dessa tabela, tá bom? Então a gente vê aqui todos eles distribuídos na tabela. Nós temos os símbolos de número atômico e massa atômica. Aí nós temos mais aqui embaixo o N, gasoso, ferro sólido, o hidrogênio líquido, tá? E assim por diante. E temos também as cores aqui embaixo, tá certo? Temos um laranjado que diz metal em transição interna, temos um branco que diz hidrogênio, um amarelo que diz metais, um cinza que diz classificação desconhecida, e o rosa para não metais e os azuis para gases nobres. Então, através das cores, a gente vai identificando também. Claro que as cores, como já foi dito aqui, elas só têm um significado pedagógico para que a gente se oriente nessa questão. O que a gente vai se apegar mesmo é as questões das nomenclaturas, dos prefixos de cada elemento desse e as massas atômicas também presentes para cada elemento desse, tá bom? Então a gente tem toda ela aqui reproduzida, toda ela apresentada, que ainda temos uma observação aqui embaixo que diz: os dados contidos nessa tabela periódica estão de acordo com as recomendações de 28 de novembro de 2016 da IUPAC, tá? Que em português quer dizer União Internacional da Química Pura e Aplicada, aquilo que eu já tinha dito para vocês. Então todos esses dados contidos nesse material estão de acordo com essa união lá da química aplicada, tá? Página 220, olha aí no material de vocês. Cada quadro da tabela periódica representa um elemento químico com suas respectivas informações. Veja abaixo, tá? Aí nós temos aqui um exemplo do fósforo, tá certo? Para a gente começar a entender, para a gente ver a importância de cada elemento com suas características. Temos o número 15 acima do fósforo que diz: o número atômico Z do elemento químico está localizado na parte superior, ou seja, acima do símbolo do elemento químico. Já a letra P significa o símbolo do elemento químico representado no centro. E o nome fósforo é o nome do elemento químico que está localizado abaixo do símbolo. E já abaixo, esse número 30,97 é a massa atômica A do elemento químico que está localizado na parte inferior, abaixo do nome do elemento químico, tá? Então acima nós temos o número atômico Z, que é 15, e abaixo 30,97 nós temos a massa atômica do elemento, ok?
Então, para cada elemento, para todos os elementos desse, nós vamos ter tanto esse número atômico quanto a massa atômica representada em valores diferentes um do outro, tá? Um para com o outro. O hidrogênio, por exemplo, ele tem um número atômico de 1 e a sua massa atômica é de 1,01, tá? Então, essas características, esses números atômicos também vão variar dentro das classificações desses elementos. Se são metais, se não são metais, se são gasosos, se são líquidos, se são sólidos. Então, essa variação vai de acordo com essa definição, com essa caracterização própria, tá bom? E tem as cores, como a gente tinha dito, só em questão de ilustração, tá bom? Então, na página 221, nós temos os grupos, que diz o seguinte: na tabela periódica, as colunas são chamadas de grupos, elementos químicos que possuem propriedades semelhantes, pertencentes aos mesmos grupos. Segundo a União Internacional da Química Pura e Aplicada, a IUPAC, entidade responsável pela padronização em química, estabeleceu que os grupos fossem numerados da esquerda para a direita, com algarismos arábicos, de 1 até 18, tá? Então tem essa numeração da esquerda para a direita, de números de 1 até 18. E dentro desses números tem as definições dos grupos, tá bom? Nos grupos 1, 2, 13 até 18 estão os elementos que denominados elementos representativos. Nos grupos 3 e 12 estão os elementos de transição. Alguns grupos possuem nomes específicos, com exceção do hidrogênio, que é o grupo 1 correspondente aos metais alcalinos, e o grupo 2 aos metais alcalinos terrosos. Já o grupo 16, os calcogênicos, e o grupo 17, os halogênicos, e o grupo 18, os gases nobres, tá? Então, cada grupo desse tem esse nome específico para eles, e eles têm semelhança um com o outro, por isso que eles se enquadram cada um dentro desses grupos, ok? Então esses grupos também foram divididos para melhor compreensão, para melhor identificação dessa tabela periódica nela representada. Aí nós vamos ver agora os períodos, tá? Na tabela periódica, os elementos químicos são distribuídos em ordem crescente de números atômicos Z, que é o número que fica acima do prefixo, do nome do elemento, tá? Nas linhas horizontais, começando da parte superior da esquerda, cada linha é chamada de período, tá? Os períodos são numerados de 1 até 7, começando pela parte superior da tabela periódica. Por exemplo, o período designado por 1, a linha em que se localizam o hidrogênio e o hélio. O período 3 é a linha em que se localiza o sódio, o magnésio, entre outros. Vejamos aqui abaixo, nessa tabela que está representada aqui. Aqui abaixo, tá? Possamos observar. Que diz o seguinte: existem duas linhas que ficam separadas na parte inferior da tabela periódica, que são os elementos da primeira linha, são chamados de lantanídeos, por virem após os elementos químicos lantânio, tá? Classificado pelas iniciais LA, e os da segunda linha, que são chamados actinídeos, por virem após o elemento químico actínio, tá? Que é o AC, ok? Então aqui nos períodos da linha 6 e 7, essas duas linhas vêm separadas justamente por essas caracterizações, tá? E já as demais vêm separadas direitinho pelos seus períodos, classificados de uma sequência de forma horizontal, tá? Para os grupos, na tabela periódica, eles aparecem de forma vertical, nesse formato, tá? E para os períodos, de forma horizontal, caracterizando cada período desse, e assim também como para os grupos. Possamos observar aqui na página 222, metais e não metais. Os elementos químicos dos grupos 1 a 17 são divididos em metais e não metais. Essa classificação toma por base o fato de alguns elementos químicos apresentarem propriedades que caracterizam os metais, enquanto outros não, tá? A diferenciação entre elementos metálicos e não metálicos será feita por meio da cor do seu quadro. Veja a seguir. Aqui nesse quadro amarelo tem uma indicação que diz o seguinte: a maior parte dos elementos químicos da tabela periódica são metais, tá? Eles se encontram no estado sólido,
A temperatura ambiente é de 20 graus Celsius, com exceção do mercúrio, que nessa temperatura se encontra no estado líquido. Os metais possuem propriedades físicas, como brilho metálico, como alta capacidade de refletir luz, além de serem bons condutores de calor e eletricidade. Essas são as características principalmente dos metais, tá? São maleáveis e dúcteis, podendo ser moldados em fios. Além disso, os metais possuem tendência a ceder elétrons formados de cátions, tá certo? Então aqui nessa página nós temos todas as características desses elementos metálicos que são metais, tá bom? E disponibilizado cada um com o seu número atômico e sua massa atômica também. Temos, por exemplo, o hidrogênio, temos o escânio, temos o titânio, tá? Temos vários outros aqui abaixo que são caracterizados como metais. E só voltando à página anterior, que a gente viu que tinha uma coluna dos períodos que eram separadamente, porque vinham depois dos lantanídeos, tá? E actinídeos. Então ela também aparece aqui abaixo como algumas características de alguns elementos delas que são metais também, tá certo? Então temos essas características para metais e não metais que estão dispostas aqui na página 22 para metais, e para não metais na página 23, que diz o seguinte: os não metais são encontrados nos terceiros estados físicos em temperatura ambiente. Por exemplo, a temperatura ambiente do bromo é líquido, enquanto o oxigênio é gasoso e o enxofre é sólido. Entre as propriedades físicas dos não metais, podemos destacar que não conduzem eletricidade, tá? Pode ir grifando aí. Com exceção do carbono em forma de grafite, não são maleáveis nem dúcteis. Quanto às propriedades químicas, os não metais tendem a ganhar elétrons formando ânions, tá? Para os metais, eles cedem elétrons e formam cátions. Já para os não metais, eles tendem a ganhar elétrons e formar ânions, tá? Os elementos dos grupos 18 são chamados de gases nobres, que são esse grupo aqui, ó, que segue no último grupo de gases nobres. Eles são poucos ainda mudantes na natureza. Os gases nobres são muito estáveis, não reagindo facilmente com outros elementos químicos, tá? Então tem toda essa classificação para eles, como não metais, como gases nobres, como formadores de cátions, formadores de ânions. Então, assim, ao longo do tempo a gente vai conhecendo essas características e a gente vai tentando desenvolver o conhecimento específico para um deles dentro das nossas atividades, dentro dos nossos conhecimentos de química, tá? Então aqui a gente vira a nossa página para ver aqui uma informação importante que diz o seguinte, na página 224. Em 1940, o químico americano Glenn Seaborg e sua equipe produziram em laboratório elementos químicos plutônicos, tá? O PU. Entre os anos de 1944 e 1963, o Seaborg e sua equipe foram responsáveis pela descoberta de novos elementos químicos plutônicos ao nobélio. O urânio é um mineral encontrado em rochas. Seu átomo gera calor quando a ligação entre prótons e nêutrons é rompida por meio de uma fissão nuclear. Processo que ocorre nos reatores das usinas nucleares por meio do calor possível de gerar energia elétrica. Então nós temos hoje aqui no Brasil, nós temos algumas usinas nucleares, algumas desativadas, outras em operação ainda, como é o caso lá, as usinas de Angra, tá? Mas essa energia, ela tem uma capacidade assim meio delicada de se trabalhar, tá? Porque trata-se de energia nuclear, uma energia que ela emite radiação até certo ponto também, tá? Porque é produzida através do urânio, e que quando esse urânio ele é submetido a uma fissão nuclear, ele gera plutônico, tá? Que emite grande radioatividade. Por essa razão, ele deve ser tratado e permanecer confinado durante certo tempo, para que seja feita a descontaminação. O plutônio é utilizado para gerar energia elétrica em equipamentos enviados ao espaço, como sondas espaciais, tá certo? Então, assim, é uma energia que ela é produzida, mas deve ter bastante cuidado
na produção dessa energia, porque ela produz essa questão radioativa que pode causar diversos danos à saúde humana e aos demais animais do planeta e ao meio ambiente, tá bom? Então deve-se ter o máximo de cuidado. Quando a gente fala de elementos químicos, a gente começa a entender as características e as composições de cada um deles, que alguns apresentam toxicidade, problemas podem ser causados no meio ambiente, embora eles estejam presentes no meio ambiente, mas quando eles são manuseados e quando eles são mexidos, alterados a sua composição, eles podem causar diversos problemas, como é o caso do mercúrio, que a gente tem aqui presente na tabela periódica. Quando ele está em excesso em água, se a gente utilizar essa água vai estar contaminada e pode até nos levar à morte, tá bom? Então, pessoal, aqui na página 225 e 226 nós temos uma atividade que vocês possam realizar, tá bom? E nas próximas aulas a gente vai dando continuidade a esse assunto. Nós vamos ver na próxima aula ligações químicas, tá bom? Esses níveis de ligações químicas presentes nessa tabela periódica ao longo do nosso estudo, ok? Então, qualquer dúvida, entre em contato conosco, a gente vai trabalhando, a gente vai sanando qualquer dúvida possível. Vocês vão observando aí as características da tabela periódica, o quanto elas estão disponíveis, o quanto elas são importantes para o desenvolvimento da química como um todo dentro do nosso planeta, dentro do nosso estudo, tá bom? Então, até a próxima aula e bom estudo a todos. Vamos focar, vamos estar aí sempre firmes no nosso processo de ensino-aprendizagem, tá? Eu ensino para vocês, vocês ensinam para mim, assim a gente vai traçando o nosso dia a dia, ok? Até a próxima aula.